Pessoal, dando continuidade então, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da publicidade. Está ali no LIMP, né, no artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. A publicidade tem a ver com a divulgação oficial dos atos administrativos, né? Então a administração não pode ter atos sigilosos, por assim dizer. Até pelo próprio controle da administração pública, né? É quando se publica um edital de licitação que eu consigo denunciar no Tribunal de Contas, consigo denunciar no Ministério Público, consigo controlar a administração pública. Também, se a administração fez uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade, eu posso controlar por meio da publicidade que se dá. Então, tecnicamente, quando eu falo da publicidade, eu estou falando de um livre acesso aí dos indivíduos a informações de seu interesse e, claro, de impor transparência, né, principalmente na atuação administrativa. Pois bem, e aí vem a pergunta que o que ficou mais polêmico, né, nessa questão da transparência, da publicidade, foi a questão dos portais das transparências. Será se o portal da transparência pode exibir o meu nome completo e quanto eu ganho? Né? Porque, afinal de contas, se a gente for analisar, talvez até isso viole uma espécie de direito à privacidade de minha parte do servidor. Mas o STF não aceitou esse argumento. Os servidores tentaram trazer a questão da privacidade, da segurança. Cara, todo mundo na minha rua vai saber quanto eu ganho, como assim? Pois é, mas o Supremo, quando cotejou essas discussões, o Supremo foi lá e disse, olha, é legítima sim a publicação, inclusive na internet, em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos servidores e do valor correspondente a vencimentos e vantagens pecuniárias. Ou seja, o Supremo disse que pode sim publicar, deve publicar, porque isso é uma forma de garantir aí a publicidade. E outra coisa, quando eu fiz o concurso público, eu já sabia que eu estava submetido à ideia da supremacia do interesse público. E veja que essa é uma forma de controlar o meu salário. Ou seja, é uma forma de se controlar o meu salário, inclusive, né? O meu salário é controlado, a minha atuação é controlada, porque você pode ver quanto eu ganho na internet. Imagina que de repente eu ganho 500 mil. Os super salários só podem ser controlados se for mediante essa publicação. E aí é interessante que a própria Constituição vai trazer algumas exceções a essa publicidade. Por exemplo, a Constituição autoriza o sigilo de informações tidas aí como imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Ou seria uma restrição de acesso a dados envolvendo, por exemplo, a intimidade de indivíduos. Então, a gente vai ter aqui um sopesamento, né, entre a lei de acesso à informação, que vai trazer em que situações o acesso deve ser garantido ao cidadão, e a própria LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que vai trazer as situações que os dados devem ser restritos. Então, veja que temos duas leis regulando essa ideia de publicidade. Lei de acesso à informação vai dizer, por exemplo, que existem informações que o presidente da República pode classificar como sigilosas, e aí vai ter restrição a esse acesso. Então, tem algumas discussões, né, nesse sentido. A gente teve aqui um julgado, né, também, que fala da publicidade, né, fala de uma ADPF que falava sobre o sigilo de movimentações de créditos relacionados a despesas reservadas ou confidenciais, né? Então, o Supremo disse que o Estado Democrático de Direito estabeleceu como regra a publicidade das informações referentes a despesas públicas, prescrevendo o sigilo como exceção, apenas quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Quanto maior o sigilo, mais completas devem ser as justificativas para que, em nome da proteção da sociedade e do Estado, essas movimentações se realizem. Né? Então, tecnicamente falando, é possível restringir o acesso, né, se houver previsão legal, se destine a proteger a intimidade e segurança nacional, e seja necessário e proporcional, então, o acesso. Então, o acesso vai, ou melhor, a restrição. Então, a restrição vai ser a exceção e não a regra. Tudo bem. Mas aí nós temos aqui um problema. O problema é que o último princípio, ele é um princípio que muitas vezes a gente se pergunta se a gente não deve ignorar todos os outros para segui-lo. É o princípio da eficiência. A eficiência tem a ver que eu tenho que ser o mais eficiente possível com os gastos públicos.
A eficiência tem a ver que o cobertor é curto. Eu não tenho dinheiro para fazer frente a todas as necessidades da população. Então, com o dinheiro que eu tenho, eu vou tentar readequar para executar da melhor forma possível, para obter o melhor resultado possível. E aí, o princípio da eficiência, então, é um princípio que a gente vai ter aí uma inspiração neoliberal, naturalmente, é um modelo de governança aí consensual, né, que a administração pública vai ser uma administração gerencial, né, em oposição àquele modelo burocrático. É um princípio que entrou ali em 98 na Constituição, com a emenda constitucional 19, e nesse modelo gerencial, a ideia é que eu incorporo alguns preceitos, algumas ideias da iniciativa privada para a função administrativa. E aí eu vou ter uma ênfase na obtenção de resultados e na qualidade da gestão pública. Talvez grande parte da origem, da semente do que a gente tem hoje na LINDB, do que a gente tem hoje na própria lei de licitações nova, que a gente comentou aqui anteriormente, venha daqui. Dessa ideia de trazer uma lógica, preceitos da iniciativa privada para dentro do poder público, numa ideia de administração pública gerencial, numa ideia de administração pública eficiente. Tudo bem. Mas eu diria que talvez dos principais princípios que a gente utiliza na prática, e aqui eu falo da nossa prática como advogado, são princípios que não estão na Constituição. Existem determinados princípios que estão espalhados pelas mais variadas leis. Alguns deles são gerais, é o caso da Lei 9784, outros são específicos. Então eu vou lá na Lei 8987, Lei das Concessões, eu tenho princípios específicos das concessões. Eu vou lá na Lei de Licitações, eu tenho princípios específicos das licitações. Então, vamos comentar cada um deles. Em geral, quando eu falo de princípios gerais, eu tenho a Lei 9784. Ela vai dizer no artigo 2º que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então veja que ela já dá uma ampliada aqui nas reflexões do LIMP, para além do LIMP, para além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui eu já tenho, né, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, enfim. O que eu queria comentar aqui, que eu acho que você vai mais usar na sua prática, é a razoabilidade e a proporcionalidade. Me parece que é muito tranquilo a gente analisar um processo, né? Me parece que é muito tranquilo analisar um processo e, a partir da análise desse processo, ver que a administração agiu com ilegalidade. Muito fácil a gente entrar com a ação, pedir para anular, a lei diz uma coisa, ele fez outra, né? Recentemente eu analisei um caso que era um edital de um concurso público que tinha uma exigência que a lei dizia o contrário. Ora, como é que a própria lei local diz uma coisa e o edital diz outra? Então me parece que é muito fácil a gente analisar e perceber a ilegalidade. Agora, quando eu falo de razoabilidade e proporcionalidade, são aspectos aqui que a gente vai precisar analisar o caso concreto. Então me parece que são aspectos que têm a ver com o meu sentimento. Ou seja, razoabilidade tem a ver com a razão. O que o homem médio, usando da sua razão, analisando aquele caso, poderia entender? O que é razoável se presumir? O que é razoável se concluir? Ao passo que a proporcionalidade tem a ver com uma ponderação entre a conduta e o resultado, entre os meios e os fins esperados, digamos assim. Então vamos lá, falando um pouquinho de proporcionalidade. De acordo com a lei, me parece que se a Anvisa, até com base no poder de polícia, encontrar carne estragada num restaurante, as penalidades possíveis são multa, apreensão da mercadoria, interdição do estabelecimento. É proporcional que se o freezer tem 10 mil quilos de carne e se encontra 1 quilo de carne estragada apenas, eu interditar o estabelecimento? Me parece que não. Então, veja que eu vou precisar analisar o caso concreto e tentar identificar questões de razoabilidade e proporcionalidade para, em cima disso, talvez conseguir aí até levar para o Tribunal de Contas, levar para o Judiciário essas questões.
E aqui eu quero trazer para vocês alguns exemplos práticos que a gente já enfrentou. O primeiro deles, né, trazendo aqui para essa ideia de Tribunal de Contas, que a gente recebeu aqui no escritório recentemente um caso que o prefeito teve na sua análise de contas, né, no Tribunal de Contas, foram ali aquelas contas anuais que o prefeito presta ao Tribunal de Contas. Ele teve vários pontos analisados pelo Tribunal de Contas, naturalmente, da sua gestão. E o Tribunal de Contas, quando trouxe alguns apontamentos. Por exemplo, um dos apontamentos foi a ausência do envio de informações legislativas do município para a base de dados do Tribunal de Contas dentro do prazo. Aí o Tribunal de Contas fez uma planilha mostrando que de, 200 leis novas no município, o município atrasou o envio de 5. E quando eu fui ver o atraso era de 3 dias, de 5 dias. Pera lá. Então, em 200 oportunidades, estou exagerando os números, tá? Em 200 oportunidades, os caras atrasaram 5 vezes. E quando eu fui ver o atraso do envio, a lei diz que em 10 dias o cara mandou em 12, mandou em 15. Pera lá. Com o tanto de obrigação que o prefeito tem, será se é razoável, será se é proporcional aplicar uma penalidade nesse prefeito por conta desse descumprimento mínimo? Ah, mas pelo princípio da legalidade, a lei dizia mandar em 10 dias, você mandou em 12. Tudo bem, mas está vendo que o argumento da razoabilidade e proporcionalidade cola aqui? Uma análise do tanto de obrigações que o prefeito tem, uma análise do tanto de coisas que ele fez. Você só me apontou isso, você vai aplicar uma penalidade? Me parece que não faz sentido. Ou um atraso no cadastro das licitações no sistema lá do Tribunal de Contas. Ou seja, é razoável, é proporcional. E aí, me parece que a linha de defesa ideal é a gente mostrar, primeiro, que foi um pequeno atraso, que é irrelevante praticamente a conduta que foi errada por parte do agente público, e a gente mostrar todas as obrigações que eventualmente esse gestor tem e mostrar e focar na defesa, na evolução qualitativa. Olha, nos últimos anos melhorou isso, nos últimos anos melhorou aquilo. Ou seja, mostrar que teve várias coisas boas também na gestão e não só coisas ruins. Para que no final, quando o Tribunal de Contas for avaliar essa atuação da gestão, ele consiga só pesar e entender o que é razoável ou não, tá? E, portanto, por mais que tenha tido um ato ilegal, né, no final das contas, a gente teve aí uma questão razoável, né? Não é razoável, não é proporcional aplicar uma penalidade. Você entendeu isso? Essa análise do volume de obrigações do gestor, do volume de melhorias que o gestor fez e comparar que ele só teve esses apontamentos aqui. E nesses pequenos apontamentos, quando você vai ver, são pequenos descumprimentos dentro dos apontamentos. Ou seja, não é razoável. Ainda mais se a gente coloca no jogo, de novo, a ideia da LINDB. Na interpretação de normas sobre gestão pública, devem ser levados em consideração os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo do direito dos administrados. Ou seja, levando em consideração o tanto de coisa que o gestor tem para fazer, será ser razoável puni-lo por essa bobagem? Né? Também me parece que é um excelente argumento eu trazer aqui a LINDB, né, para o jogo. Tá, professor, mas os órgãos de controle são todos xiitas. Não tem essa. Cumpriu, descumpriu, vai levar porrada. Não. Vou trazer aqui um julgado. Esse julgado a gente divulga para vocês no grupo de WhatsApp, né? Já está aí nos slides. Eu também vou fazer um resumo e vou divulgar, como a gente tem feito sempre. Anote esse julgado aí. Julgado de 2025, primeira Câmara do TCU, que diz, olha, é cabível o julgamento de contas do gestor pela regularidade, tá tudo certo, com ressalvas. Dando liquidação, quando tudo, meu amigo, tá tudo certo. Tem ressalva, tem um apontamento, mas está tudo certo, vá em paz e que o senhor lhe acompanhe. Quando o débito remanescente é insignificante frente aos valores por ele geridos e não há indícios de locupletamento, considerando aí os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da racionalização administrativa e da economia processual. Ou seja, o volume de valores geridos pelo gestor que ficou ali foi algo
insignificante. Logo, não é razoável que eu puna esse gestor. Em outras palavras, é cabível, ou seja, vamos julgar, regular as contas do gestor com ressalvas, isso é só dar uma alfinetada ali, mas está tudo certo, dando-lhe quitação quando o débito remanescente é insignificante frente aos valores por ele geridos e não há indícios de locupletamento, não há indício de uma conduta mais lesiva, mais gravosa, dolosa, algo, indício de locupletamento, considerando então aqui os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da racionalização administrativa e da economia processual. Então veja que o próprio órgão de controle usa da ideia da razoabilidade e proporcionalidade para perdoar, entre aspas, o gestor quando o débito, quando a conduta lesiva é mínima frente ao volume de problemas que ele tem e que ele se saiu bem em todos os outros.